Então, boa noite, vereadores e vereadoras mirins. Boa noite, doutor Paulo, nosso assessor jurídico, servidores desta casa, a população que nos acompanha em casa através do canal digital 40.1 da TV Câmara de Lavras. É um prazer eu estar aqui com vocês mais uma vez. E agora para falar um pouco sobre o poder legislativo. E enquanto a gente estiver discutindo sobre o poder legislativo, vocês podem levantar a mão se tiver alguma dúvida, eu paro e vocês fazem a pergunta, se eu souber responder, eu vou responder. Se não, eu vou consultar o assessor jurídico, vou consultar o chefe de gabinete, nós vamos buscar uma orientação para responder, ok? Bom, mas primeiro é o seguinte, para mim poder falar do poder legislativo, eu preciso dizer que nós temos, no nosso país, 3 esferas de poderes. Poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário. Né? E os 3, cada um com uma função. O poder legislativo é aquele, dentre outras coisas, cria as leis, fiscaliza o executivo, né? Debate, leva as demandas da sociedade até o parlamento, define se é aprovada uma lei ou não. O poder executivo, o nome já fala, ele executa, ele cumpre as leis realizadas pelo poder legislativo, né? Ele administra a cidade, ele toma decisões em nome da população que ele está representando e executa as ações. E o poder judiciário é aquele que resolve os conflitos. Nós vivemos numa sociedade, né? E toda sociedade, ela é passível de conflito. O que é um conflito? Se eu pisar no seu pé agora, igual eu pisei, e você se sentir incomodado, gerou um conflito. Quem que vai resolver este conflito entre eu e você, porque eu pisei no seu pé e você se sentiu incomodado? O poder judiciário, porque aí ele vai entrar com uma ação contra quem pisou no pé dele, porque machucou, a unha encravou, ficou caro, e ele precisa do ressarcimento desse dinheiro, que ele gastou para corrigir a unha que ficou encravada. Quem que vai resolver isso? É os vereadores? É o prefeito? É o poder judiciário. Através de uma ação, através de outras coisas mais que precisam de um advogado, e vai. Né? Mas nós não viemos falar do poder judiciário. Eu só estou dizendo que, para mim começar a falar do poder legislativo, eu preciso dizer que tem 3 esferas de poderes. Então, vamos entrar no poder legislativo. O poder legislativo municipal. Nós temos 4 tipos de poderes legislativos. Poder legislativo municipal, composto pela Câmara Municipal de Vereadores, que são aqueles escolhidos pelo município, pelos munícipes, né? As pessoas que moram na cidade de Lavras escolhem quem vai os representar dentro do campo de Lavras. O poder legislativo estadual, que é aquele que nós, munícipes, votamos para escolher um representante no Estado. Mas aí eu aqui em Lavras posso votar em um, e o cidadão lá em Perdões ou em Jaci pode votar no mesmo, porque ele representa o Estado. O poder legislativo federal, que é a Câmara dos Deputados Federais, aí já é o Estado de Minas escolhe um número de deputados federais para representar todos os brasileiros. E existe uma dúvida muito grande, e eu tenho um entendimento, pode ser que alguém tenha outro entendimento, doutor Paulo, alguém, mas existe uma dúvida muito grande. Um deputado federal eleito por Minas, ele representa só os mineiros? Não. Ele representa os brasileiros. Foi eleito pela bancada de Minas, pelo número de cadeiras que Minas tem no Congresso. Mas ele está lá representando o Brasil. Tanto que as leis federais, o nome já fala, lei é federal, né? É para ser cumprida em todo o território nacional. E passa pelo crivo dos deputados federais. E o último é o Senado. Os senadores. Os senadores também é considerado um poder legislativo. É uma casa de leis. Por quê? Porque eles não tomam decisões sozinhos,
precisa do parlamento, né? E eles não executam as ações. O senador não constrói escola, vereador não constrói escola, deputado não constrói escola. Quem que constrói escola? Prefeito, governador, presidente da República, poder executivo. Então, neste sentido, é que nós temos que entender a função do poder legislativo. E vamos focar agora no poder legislativo municipal. E vamos focar na nossa cidade de Lavras. Por que nós temos aqui um poder legislativo municipal? Nós temos aqui 17 vereadores e vereadoras, eleitos democraticamente a cada 4 anos, para representar uma população de 102 mil habitantes. E todas as decisões que devem ser tomadas para o município de Lavras, passa pelo parlamento, que é o que nós estamos vendo aqui, que é o que vocês são, vereadores mirins. Então, se precisa criar uma lei em Lavras, para que os estudantes passem a ter direito a metade da passagem de ônibus, como foi feito aqui. O prefeito pode chegar e fazer? Não, ele precisa pedir autorização para quem? O prefeito pedir para quem? Poder Legislativo. Então ele manda o projeto para a Câmara de Vereadores. Senhores vereadores, tanto que todo projeto que vem do prefeito, primeiro vem com uma carta, explicando, senhores vereadores, estou enviando esse projeto para criar a meia passagem aqui para os estudantes de Lavras, porque eu acho que eles merecem, porque a nossa cidade é grande, por causa disso, por causa daquilo, e depois da carta que ele assina, em anexo vem o projeto de lei. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, e o que rege o projeto. Aí, qual que é a função do presidente? O presidente recebe o projeto, encaminha para o jurídico, analisa a constitucionalidade, depois vamos falar um pouquinho sobre isso. Passada a constitucionalidade, vem para o parlamento, é feita a leitura e começa a discussão. Aí o presidente fala, o projeto de lei tal está em discussão do chefe do executivo para conceder meia passagem para estudantes em Lavras. Os vereadores gostariam de discutir? Aí começam as discussões. Quer perguntar? Cada vereador tem um pensamento. Cada vereador representa uma sociedade, uma parte da sociedade. Por isso que existe 17 vereadores. Poderia ser 3, poderia ser 5, poderia ser 10, como já foi, mas é 17. Para aumentar a representatividade. Porque eu posso achar, como pensa uma camada da sociedade, que é bom ter meia passagem, mas algum outro vereador pode achar que não. Ele pode pensar, bom, se está tendo meia passagem, então alguém que está pagando a inteira tem que cobrir as despesas da empresa para cobrir a meia, né? Então vamos discutir o porquê. Aí começa a discussão. Enquanto não se discute tudo, enquanto não terminar toda a discussão, não pode aprovar ou não pode reprovar. Terminada a discussão, acabou a discussão, aí o presidente pergunta, senhores vereadores, algum mais está inscrito para poder discutir sobre esse projeto? Não. Então o projeto está apto a ser votado? Sim. Como votam os vereadores? Aí inicia a votação e vence aqui aquele que tiver o melhor argumento. O poder legislativo, ele é muito de argumentação. Nós já tivemos projetos votados nesta casa aqui, que pessoas acharam que não passaria. Mas passou porque houve argumento constitucional, legal, mostrando que é interessante para o município. E é só o prefeito que pode mandar projeto para a Câmara? Quem mais? Os vereadores podem apresentar. Não, para a Câmara Municipal. A população, através de projeto de
Chama, Paulo, projeto de iniciativa popular. Projeto de iniciativa popular. Tá? Se ela quiser mandar um projeto para a Câmara, sozinha, ela não pode, não. Ela precisa ter, no mínimo, 4.000 assinaturas de um projeto dela para ela mandar para a Câmara. Aí chama projeto de iniciativa popular. Aproximadamente 4.000 assinaturas. 5.000 hoje? 5.000 assinaturas. Por quê? Porque é o coeficiente eleitoral da cidade. Tem que dizer o seguinte, que uma porcentagem grande da cidade pensa como ela. Porque senão não precisava ter vereador. Todo mundo mandava o projeto e pronto. Entendeu? Por que tem vereador? Porque uma grande parte da sociedade acredita que aquele cidadão está apto a representá-la. Estava conversando agora com a minha amiga lá na sala, e ela falou para mim assim, quantos votos você teve? Eu falei, 2.343. Ela falou, você imagina o que é isso? Eu falei, imagino. Né? Não imaginava tanto, mas põe isso dentro de um estádio. Quantas pessoas ali acreditam que esta pessoa pode representá-las, o pensamento delas, o ideal delas, né? E por isso que é muito, muito democrático. Por que o parlamento é democrático? Nós temos aqui o presidente, nós temos uma vereadora que é protetora dos animais, nós temos uma vereadora que defende os aposentados, nós temos um professor universitário, nós temos o vereador evangélico, presidente da bancada evangélica, que representa a classe dos evangélicos. Nós temos o vereador católico, que representa a classe dos católicos, a bancada católica. Nós temos o vereador que representa o grupo de esporte, capoeira. Então, temos o vereador médico. Então, isso aí, nessa legislatura. Nas que virão e nas que passaram, pode mudar tudo, né? Porque a sociedade é quem decide. E o papel do poder legislativo é decidir por vocês. Então, a população, após o crivo das urnas, após passar pelas urnas, os candidatos, e após eles serem empossados e tornarem-se legítimos representantes do povo, passa a votar o vereador aqui na Câmara em nome de toda a população. Eu voto aqui pelos 2.343? Não, eu voto aqui pelos 102.000 habitantes. Representa toda a cidade. Tanto qualquer vereador. Porque um teve mais voto que o outro, é diferente o peso do voto dele aqui na Câmara? Não, é igual, é idêntico, é democrático. O mesmo peso do voto do A tem o voto do B. O voto aqui no projeto que eu estou dizendo. Então, este é o parlamento municipal. E aqui nós aprovamos as leis ou reprovamos. E vou dizer para vocês, se chegar um projeto aqui, que nós acharmos que não é importante para a população, eu vou dar um exemplo prático, porque é democrático. Já veio projeto nesta casa para vender uma fazenda do município em um determinado ano para poder cobrir dívidas da prefeitura. Então, houve uma grande discussão em cima disso. Vende, não vende, vende, não vende, por que vai vender? E decidimos, por maioria, que não iríamos vender, porque poderíamos negociar a dívida e ter o bem guardado, o bem resguardado. Pode mudar de opinião a qualquer momento o parlamento? Pode. Porque as coisas são constantes. A nossa vida é constante. Então, a cada dia, a cada momento, é uma situação. Então, o parlamento funciona desta forma. A política funciona desta forma, desde que seja voltada para o bem da sociedade, da população. Isso que nós temos que defender, e é isso que a Câmara Mirim tem o primeiro objetivo. É demonstrar para vocês qual é o real papel do parlamento. Qual é o real papel do vereador. O que o vereador representa. O que ele pode fazer.
Vou perguntar para vocês novamente: vereador pode construir uma escola? Posto de saúde? Creche? Mas o vereador pode criar uma lei que beneficie os estudantes? Desde que ela seja aprovada aqui na Câmara. Depende dos vereadores. O vereador pode criar uma lei para poder conceder benefícios aos idosos? Pode, desde que ela seja aprovada aqui. E quando a lei não é aprovada, o que acontece com a lei? Eles rearquivam essa lei, esse projeto de lei, para que um dia algum vereador queira voltar com ela, que possa ser aprovada em um outro decreto de lei. Que é o caso da Câmara Mirim em Lavras, que o Possato criou, foi engavetado, e o João Paulo veio com ela e está aí hoje. Muito bem, muito bem, palmas para os dois, pode bater palmas para os dois. É justamente isso. Então, se eu entrar ou qualquer vereador entrar com um projeto aqui, e o projeto não passar, eu não posso entrar com ele na semana seguinte, não. Ele é engavetado para o ano que vem, tem que ter o prazo de 1 ano, eu poder entrar com ele de novo, ou então outro vereador entrar. Porque senão também seria muito fácil. Apresentamos um projeto aqui, segunda-feira, ele foi negado. Aí na outra segunda apresenta de novo, na outra segunda apresenta de novo. Vai ficar toda segunda apresentando o mesmo projeto, até que o pessoal fala assim: não, estou cansado de negar esse projeto, vamos aprovar ele. Né? Então, por isso que existem regras. Pode falar. Se foi gratificado, aí as outras pessoas não quiserem votar assim, de aprovado, assim, aí resolve de novo. Se ele for reprovado, se volta, é isso que você falou? Se ele for reprovado, se volta para a Câmara? Depois de 1 ano, tem um prazo. Ele pode ser reprovado 2 vezes, desde que seja 1 ano. Você tem que respeitar o prazo de 1 ano, para você entrar com ele de novo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Exemplos, nós estamos falando de exemplos. Ficou proibido entrar de boné na Câmara. Estou vendo 3 pessoas de boné aqui. O vereador entrou com uma lei aqui e ficou proibido entrar de boné na Câmara. A lei foi negada. Aí, eu posso entrar na próxima segunda com a mesma lei de novo? Eu tenho que esperar quanto tempo? 1 ano. Porque dentro desse prazo de 1 ano, eu volto com o projeto e tento, através do argumento e da legalidade, aí eu vou explicar que é porque eu acho que o boné tira atenção, e tal, para ver se consigo a maioria dos votos. Entenderam? Tem gente que quer fazer pergunta aqui. Na hora que os outros vereadores vêm, que não eram, que foram eleitos, mas nunca estiveram aqui como vereadores, aí eles têm acesso a todas o que foi engavetado? Os que não foram eleitos, na realidade... Foram eleitos novatos. Ah, tá. Se ele tem acesso aos que foram engavetados da legislatura anterior. Tá. Todo cidadão tem acesso a todos os documentos da Câmara. Não é só vereador, não é só eleito, não é só não eleito, é qualquer cidadão. Se você chegar aqui amanhã e falar assim: eu quero ver a lei tal, a secretária tem que te mostrar. É obrigatório. Qualquer cidadão. Então, porque o parlamento representa vocês. Eu estou aqui representando a população. Se nós não pudermos mostrar o que nós estamos defendendo aqui, como é que eu vou te representar? Né? Não fica... Como é que o parlamento vai te representar? Então, pode, tá? Tanto ex-vereadores, pessoas que foram eleitas, não eleitas, quanto qualquer cidadão. Tanto que nós estamos implantando na Câmara um site que vai facilitar isso. De casa, a pessoa vai ter acesso a tudo aqui na Câmara. Vai ser inaugurado dentro de alguns dias. Tem uma quantidade de negações que pode ter um projeto? Vamos supor, ser negado mais de 3 vezes e não pode voltar mais para a Câmara. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Cada Câmara tem o seu regimento interno. É isso daqui, ó.
lei orgânica e regimento interno. O que é regimento interno? Regimento interno fala o que pode ser feito aqui dentro da Câmara e o que não pode ser feito. Então, respondendo a sua pergunta, no nosso regimento interno de Lavras, não tem problema. Você, respeitado um ano, você pode repetir o projeto quantas vezes você quiser. Agora, pode ser que lá em Jaci, no regimento interno deles, fale que não. Que o máximo é apresentar 3 vezes. Um exemplo. Quem aprova esse regimento interno? O próprio parlamento. É nós que criamos e é nós que aprovamos. Então, isso pode mudar de uma Câmara para outra por causa do regimento interno. E nele rege várias outras coisas. Pode perguntar. Vou levar o microfone aí. Fala o nome do vereador, né? Uma regra, Thomas, uma regra que está nele pode ser alterada depois? Pode, do regimento interno. Toda lei pode ser alterada, todo regimento pode ser alterado, todo estatuto pode ser alterado, desde que seja aprovado pela maioria, né? Inclusive, nós estamos... Você vai pegar o regimento? Inclusive, nós estamos fazendo um estudo do regimento interno da nossa Câmara, porque nós achamos que ele precisa de modificações. Ele precisa de atualizações. Por que as leis são constantes? Porque nós vivemos num mundo de atualizações. Hoje é uma coisa, amanhã é outro dia, depois é outro dia, e a gente tem que ir constantemente vivenciando os dias, e a obrigação do parlamento é fazer com que vocês se sintam representados, com que vocês se sintam protegidos pelas leis aqui criadas e que elas sejam renovadas constantemente. Imagina se nós fôssemos discutir leis de 1500, de 1999, que hoje já não se discute mais. Nós temos até casos polêmicos que estão sendo votados no Congresso. Por exemplo, posso citar o casamento de homossexuais. É um caso polêmico, não é? É um caso polêmico, está sendo votado. Se for aprovado, vai virar lei. Se não for aprovado, será arquivado por um tempo. Alguém, em um determinado momento, vai apresentar novamente. E como este caso, existem vários casos polêmicos. Vou lá na mãe e já volto em você. No caso, um projeto que a Câmara dos Vereadores Mirim for apresentar, ele entra como projeto de iniciativa popular ou é outro tipo de projeto? Porque eu creio que o deles já entra diferenciado, não é? Porque para a Câmara poder apreciar, eles já têm como diz assim, um requisito diferenciado, que vocês vão acatar, estudar e provavelmente, se estiver dentro de todo esse trâmite que você explicou aí, ele pode ser aprovado ou não. O projeto de vereadores mirins é diferente. Por quê? Porque existe uma lei aqui na casa, inicialmente criada, você falou pelo vereador Possato, depois alterada por mim, que nós elencamos artigos nela, delineando a lei e dizendo o que pode fazer e o que não pode. E lá tem um artigo que fala o seguinte: os vereadores mirins podem apresentar proposituras aprovadas por eles que vêm a plenário para análise dos vereadores. Aí precisa dos 5 mil votos, dos 5 mil assinaturas? Não. Eu estou fazendo essa pergunta porque antes de você subir, presidente da Câmara, eu estava mostrando para eles a importância que eles têm de representatividade, o quanto é importante a Câmara de Vereadores Mirim e que eles pudessem tomar ciência disso, porque um projeto de iniciativa popular
ele depende de, no mínimo, 5.000 assinaturas, o quanto isso é trabalhoso para se adquirir. Né? Trabalhoso e, às vezes, nem consiga. E o quanto eles são importantes na sociedade de Lavras, enquanto vereadores mirins, para eles realmente vestir a camisa e dar valor nessa oportunidade. Né? Então, eu gostaria de só estar ressaltando isso aí para eles. Né? Justamente, vejam que vocês, na condição em que estão acima desses 5.000 que querem apresentar um projeto de iniciativa popular e não podem. E vocês podem apresentar uma propositura, não é projeto de lei, é propositura, que vem para o plenário para virar projeto de lei. Porque existe uma lei aqui que ampara vocês fazendo isso. Então, o cargo de vereador mirim é muito importante. Vocês são exemplo para a sociedade. Vocês representam aqui a juventude, os ideais do seu bairro, da sua escola, da sua comunidade. E é aqui que nós vamos fazer um elo entre vocês, entre o eleito e o mirim, para a gente poder discutir o que é bom para a sociedade. A gente é um tipo de meio atalho para que projetos que a gente não tem em mente, mas sim a população queira reunir, mas que não tem os próprios 5.000 assinaturas, ou então o patrocínio, e a gente pode fazer com que esse projeto seja mais rápido. Sim. Vocês são a ponte. Vocês são a ponte. Vocês estão na frente de uma associação de bairros. Né? A visão tem que ser ampla. Se um morador da sua rua tiver interesse de apresentar um projeto de lei, ele precisa reunir 5.000 assinaturas. Pois é. Se vocês, representando os moradores, quiserem apresentar uma propositura que pode se tornar um projeto de lei, basta o quê? Sentar no computador, digitar, mandar para o advogado para perguntar se está correto, né? Vamos falar na linguagem popular de vocês. Depois mandar para o presidente da Câmara, depois que é aprovado, entre vocês. Primeiro vocês têm que discutir também. Discute todo mundo, aí aprovou, deu maioria? Deu, encaminha para a Câmara. Aí o presidente analisa, manda para o jurídico aprovou? Sim, aí eu mando para o plenário. Ó, este projeto é de iniciativa da Câmara Mirim. Aí qualquer vereador pode assinar ele, né? Para poder adotar a ideia de vocês e torná-lo lei. Para ser projeto de lei, através da Câmara Mirim, algum vereador precisa assinar ele, ou a mesa diretora, que é o presidente, vice-presidente, primeiro secretário. Isso já aconteceu na Câmara dos Vereadores Mirins, uma menininha veio com um projeto que o vereador ali aceitou ele, né? Qual foi? Foi de praças, né? Que ela falou sobre as praças que que em lugares, né, que não tem praças para as crianças brincarem, botar praças nelas para elas poderem se divertir. Mas como eu falei, existe muitas coisas também que não dá, né? Como no meu bairro, por exemplo, as pessoas iam lá só para fumar droga, entendeu? Fazer vandalismo, só para fazer essas coisas. Tem que olhar o bairro, tem que ver se há fiscalização da polícia, né, nesse bairro, nesse local, aí para depois ver se inicializar esse projeto. Isso mesmo. Ele chegou a apresentar na Câmara Mirim? Vai ser estudado para apresentar, entendi. Conhecer o projeto, estudar para depois apresentar. Ótimo, é assim. Então, assim que funciona o parlamento. O parlamento representa a maioria absoluta da vontade do povo. E nós conseguimos aprovar leis que agradam 100% da sociedade? Infelizmente, não. Então, nós temos que partir por qual premissa? Agradar a maioria absoluta. O maior número de cidadãos possíveis. O maior número de cidadãos possíveis.
Por isso que projetos polêmicos, o nome já fala, polêmicos. Tem parte da sociedade que quer e tem parte da sociedade que não. Então, o papel do legislador é tentar facilitar a vida e regulamentar da maioria da parte que quer, da maioria absoluta das pessoas. Deixa eu ver, o vereador quer perguntar. Guilherme, tipo, se a gente quiser, tipo, se alguém quiser, se alguém quiser, tipo, construir alguma coisa, aí precisa de lote, essas coisas assim, pra construir, Quem quiser construir, quem quiser. Não, tipo, se a popularidade... Não, vamos entender, vamos entender. Quem quiser construir. Aí se mandar uma carta... Não, a população, tipo assim, dos bairros, assim, quiser construir alguma coisa, tipo uma quadra, alguma coisa de esporte, assim, aí precisa fazer a carta pra, tipo... Aí se não tiver o lote, a Câmara pode doar. Agora nós entendemos. Deixa eu traduzir para vocês o que ele perguntou. Mas ele perguntou do jeito dele, deu para entender. Ele quis dizer o seguinte: lá na comunidade nós queremos construir uma quadra poliesportiva. Aí precisa de um projeto de lei, de um terreno para construir essa quadra? Sim, se a prefeitura já tiver um espaço público, área pública lá, e ela quiser construir direto, ela pode, ela não precisa pedir autorização à Câmara, não. O prefeito pode chegar e construir, não tem problema. Agora, se for necessário ceder, por exemplo, cessão, pegar uma área da prefeitura e passar para a associação de moradores do bairro, para a associação construir, o prefeito pode pegar o terreno ou a área e passar para a associação? Não. Ele tem que pedir autorização para quem? Para a Câmara de Vereadores. Por quê? Porque é um bem público que pertence a quem? Ao povo. E quem representa o povo? Os vereadores. Os vereadores e o prefeito. Entenderam? Uma outra coisa interessante, que às vezes vocês não sabem. E a gente vai aprendendo a cada dia, né? Até eu aprendo a cada dia aqui, com muita coisa nova. Tem coisas que são novas, decisões que são novíssimas, que a gente precisa aqui adequar, né? O prefeito, aliás, um projeto é aprovado aqui na Câmara. Foi aprovado um projeto aqui na Câmara, inclusive aconteceu agora esses dias. Aprovou um projeto aqui na Câmara, a maioria votou a favor, o projeto foi enviado para a Prefeitura, ele só se torna lei depois de quê? Depois que ele votou. Votou, aprovou. Então, o projeto de lei foi aprovado, né? Ele só se torna lei, para você poder cumprir mesmo, depois da sanção do prefeito. O que é sanção? Assinatura do prefeito e publicação no Diário Oficial. Aí, sanção significa assinar, chancelar, concordar. Depois da sanção do prefeito, publicado no Diário Oficial, ele se torna lei. Exemplo simples, aprovou aqui agora, acabou de aprovar que é proibido de novo, vou falar, usar boné na Câmara. Foi aprovado aqui. Acabou de aprovar. Vocês podem continuar de boné aí? Pode. Não vou. Ainda não teve a sanção, ainda não virou lei. Aí mandou para a prefeitura, o prefeito sancionou, publicou. Tem que tirar o boné. Entenderam? E se o prefeito não sancionar? Se a gente aprovar aqui, chegar lá no prefeito, o prefeito falar, não, eu não concordo. Ela perguntou se é o quê? É o argumento que... Pode ser. Quando o prefeito não sanciona, ou ele veta, que ele fala, eu não concordo, ele veta,
né? Ele não concorda. Fala, eu não concordo porque eu acho que usar boné protege o rosto do sol. Então eu não concordo. Deixa os meninos usar boné. Aí ele manda a carta para a Câmara avisando que não concorda. Com o argumento dele. Com a opinião dele. Pensamento do prefeito. O prefeito é um representante do povo também. Só que é o majoritário. É o executivo, é o executor. É o eleito pela maioria da população. Aí ele manda o chamado veto para a Câmara. Aí sabe o que a Câmara tem que fazer? O que a Câmara tem que fazer? Guardar, arquivar e acabou? Volta em discussão. Olha, o projeto que proibia a entrada de boné na Câmara foi vetado pelo prefeito, porque ele acredita que o boné não atrapalha e que o boné protege do sol. Aí o prefeito pode vir aqui na Câmara defender a ideia dele, entra o argumento, ou ele pode pedir o líder dele para representar a ideia dele aqui na Câmara. Acontece, não, sempre não, mas acontece, todo ano acontece, um veto, uma, né? Aí a Câmara mantém o veto ou derruba o veto. Manter o veto, a Câmara aprova, realmente o prefeito tem razão. A maioria dos vereadores entende que protege de sol e tal. Vamos manter o veto do prefeito? Acho que lá atrás nós pensamos errado. Vamos manter. Vota-se, 12 vereadores têm que aprovar para manter o veto e 12 vereadores têm que vetar para derrubar o veto. Maioria absoluta. Maioria simples, 50%, mais um. Maioria absoluta, 12 vereadores. É a porcentagem. Então, para derrubar um veto do prefeito ou para manter o veto do prefeito, é necessário ter 12 votos, 12 parlamentares. Por quê que é assim? E projeto de lei não precisa de 12, alguns, né? Tem outros que precisam de 12. Porque se vetou, é porque é mais polêmico ainda. E se é mais polêmico ainda, precisa ter o apoio da maioria absoluta. E a maioria absoluta aqui na Câmara representa-se 12 vereadores. A proporcionalidade nossa aqui. Aí, concluindo, já vou te abrir o espaço. Se nós, vereadores, imaginarmos que o boné não tem problema na Câmara e o prefeito vetou, para derrubar a decisão é 12. Quem que vai assinar para poder o projeto virar lei? O prefeito que vetou? É o presidente da Câmara. Ele sanciona o projeto. E o projeto torna-se lei. Aí, se o projeto foi vetado pelo prefeito e os vereadores derrubaram o veto, se o senhor, que é o presidente da Câmara, aprovar, o projeto vira lei? Sim, se os vereadores derrubarem o veto, se o prefeito vetou, os vereadores, 12 votos, derrubaram o veto, não é porque eu quero, não. No momento eu estou o presidente, né? São vários que podem vir. É obrigação do presidente sancionar. E tem uma outra circunstância. Se é aprovado um projeto aqui na Câmara, e ele vai para a prefeitura, e fica 15 dias lá parado. 15 dias úteis, doutor Paulo? Se o prefeito não sancionar, são 15 dias para voltar e ser sancionado pela Câmara? Ele vai para a prefeitura. Fica 15 dias lá, o prefeito pensando, se vai, se aprova, se não aprova, aprova, não aprova. Passou 15 dias, ele não tomou uma decisão, o presidente da Câmara é obrigado a sancionar. É automático. Aí volta para cá e o presidente sanciona a lei. Porque houve a vacância, perdeu-se o prazo do prefeito sancionar. Não, já foi decidido pelos vereadores. Eu apenas sanciono, assino para que ela vire lei. O presidente da Câmara pode trazer um projeto para os vereadores? Pode e deve. O presidente, ele é um vereador comum.
como qualquer outro vereador. A única diferença do presidente é que ele coordena os trabalhos do plenário, mantém a organização no plenário e ele administra os recursos da Câmara. É o presidente que paga o salário dos vereadores, o ordenador de despesas, né? Quem paga é o povo. O presidente ordena as despesas. Ele que assina o cheque junto com o tesoureiro, ele que compra essa TV que está aqui, ele que compra aquela câmera, ele que compra o plenário, que assina junto com a mesa diretora. Então, ele é o ordenador de despesas dentro da Câmara. Ela perguntou se já houve veto e questão do presidente ter que sancionar. Eu acabei de sancionar ontem a lei da meia entrada para professores. Ela houve vacância, passou o prazo de 15 dias, retornou para o presidente e sancionei e enviei para a prefeitura para publicar, para os professores terem meia entrada em Lavras. Não, só passa a valer depois que publicar. Direito a meia entrada em cinema, circo, parque, show. Não, o estudante já tem, né? Mas agora foi aprovado aqui professores. Só que existem opiniões que falam assim, por que não as cantineiras, por que não os padeiros, por que não os pedreiros? Então é polêmico. Talvez seja por isso que não houve uma sanção. Nós não sabemos, né? Mas, como a Câmara decidiu e a maioria quis conceder o benefício à classe dos professores, o presidente é obrigado a sancionar. Sim, só nesses dois casos. Em caso de veto, e o veto ser derrubado, e em caso de vacância do prazo do projeto que chegou na prefeitura e não houve resposta depois de 15 dias úteis. Só nesses dois casos. O resto, quem sanciona é o prefeito municipal. Vou aí. Arthur, e se na votação acontecer um empate? Legal. Se empatar, o que acontece? Se na votação acontecer um empate. O presidente desempata. Vocês já repararam que presidente não vota? Porque o presidente só vota se ele quiser manifestar o voto ou se empatar. Então, o presidente fica ali, assistindo tudo, discutindo, fala a opinião dele, analisa, fala a opinião dele e tal, e dá o resultado final. Empatou, quem desempata é o presidente. E se o presidente quiser votar, ele pode? Pode. Ele não é obrigado a votar, mas ele pode. Tanto que eu voto, eu nunca deixei de votar. Eu voto em todos os projetos aqui na Câmara. E não me lembro ainda de ter desempatado. Não tem como. São 17 vereadores. Entendeu? O número é ímpar. Só dá para empatar a hora que o presidente não vota, né? Ou então algum outro vereador não votar. Vamos supor que o vereador A não votou, faltou a sessão. Todo mundo votou e empatou, inclusive o presidente, porque faltou um vereador. Aí nós vamos lá no regimento interno ver o que fala. Mas eu vou falar aqui o que eu imagino, se for errado, o doutor Paulo me corrige, está ali atrás. O presidente vota de novo para desempatar. Tá certo, ela balançou a cabeça. Entendeu? O presidente vota de novo para desempatar. Para desempatar? Não. Você falou que se der empate, mas aí não vai precisar de ser a maioria absoluta para decidir algo? Você que vai desempatar? Se houver empate, não precisa da maioria absoluta. É o presidente que desempata. Por que o presidente tem a autoridade de desempatar, tem a autoridade de ordenar despesas, de sancionar? Porque foi escolhido por quem? Pelos vereadores. Que foi escolhido por quem? Entenderam? Então, aí vai a hierarquia dos poderes. A hierarquia dos poderes. E a independência. Vamos falar daqui a pouco sobre a independência. No caso, você vota pelo vereador que faltou. É? No caso, você vota pelo vereador que faltou. Sim.
Voto pelo vereador que faltou. Pode ser entendido como isso, não tem problema não. Então, se for mais de um, você vota o tanto de vezes que for, a quantidade de vereadores que faltou, você vota por eles. Um voto apenas meu vale pelo número de vereadores que faltou. Quando eu falo eu, agora é eu presidente, né? Amanhã pode ser outro presidente. Vamos falar presidente. O presidente vota pelo número de qualquer vereadores que tenham faltado e tenha tido empate em alguma votação. Finalizar? 2 minutos? 10 minutos para finalizar. Então, para finalizar um pouco, vou falar da independência dos poderes e já vou te conceder a palavra. Os poderes são independentes e harmônicos. O que significa isso? Hã? O vereador harmônico vem de harmonia. O que é harmonia? União, mesmo pensamento, o que mais? Afetividade, entendimento. Isso, tudo isso gera representação conjunta, isso mesmo, harmonia entre os poderes. Então, o presidente da Câmara tem que respeitar o prefeito, que tem que respeitar o juiz tem que respeitar o presidente, que tem que respeitar o prefeito. E assim vai, os 3 poderes. Mesma coisa, o presidente da República tem que respeitar o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados. Pode ser que o pensamento do presidente seja diferente do pensamento do prefeito, mas tem que ter um respeito, porque os poderes são harmônicos e independentes. O prefeito pode chegar aqui e falar, eu quero que faça isso. O vereador pode chegar lá na prefeitura e falar, prefeito, eu quero que faça isso. Não, porque são independentes, porém harmônicos. Ele tem autoria de executar, mas ele não pode abusar do poder. Mesma coisa do vereador. Não, você tem que respeitar. Um exemplo. O prefeito... Hã? Sim, ela falou da polêmica do casamento homofóbico. É uma lei que está sendo discutida. Sim. Não é? Sim. Harmonia e independência, elas precisam caminhar lado a lado. O que significa isso? O que eu quero dizer? Sim, a ideia não pode passar dos limites. Um exemplo. Quando eu falo harmonia, é o seguinte, todo o parlamento precisa respeitar o prefeito, que é uma autoridade máxima na cidade. E precisa respeitar um juiz, que é uma autoridade judiciária. E o mesmo juiz e o prefeito precisa respeitar o parlamento. Só que o pensamento não precisa ser igual. Eu posso concordar com o uso de bonés e o prefeito pode discordar. Mas nós temos que respeitar a opinião um do outro. Vai vencer no quê? Na argumentação e no voto. Pronto. Aí quer dizer que porque o prefeito é contra o boné e o presidente da Câmara é a favor do boné, eu vou virar a cara para o prefeito? Não posso. Nós temos que estar em harmonia. Porque se os poderes começarem a brigar entre si, o que vai acontecer com o nosso país? O que nós estamos vendo no nosso país hoje? Crise política. Crise política. Por quê? Porque em alguns momentos, não houve harmonia. Não houve respeito. Torna-se uma crise política. Então isso não pode acontecer. Nós não podemos deixar que o nosso país chegue nesse ponto mais. Tem que parar por aí. Basta. Né? Tem que manter a independência,
manter o respeito entre os poderes e continuar administrando, cada um com as suas funções e obrigações para a cidade. Quem quer falar? Você? Em caso do presidente do Brasil, como você faz em caso de empate, ele tem que fazer a mesma coisa, e também em caso da votação, ele também participa e pode dar seu próprio voto? O presidente do Brasil, em caso de empate no Congresso, para desempatar tem que ser o presidente do Congresso. E se o presidente do Brasil mandar uma lei para lá e ele quiser defender ela, ele pode. Ele vai lá na Câmara dos Deputados, faz uso da palavra. Muito difícil isso acontecer. Muito difícil. Eu não me lembro de ter visto algum presidente ir a plenário defender uma ideia. Geralmente, quem faz isso é a bancada dos líderes. O que é o líder? É o que representa o prefeito na Câmara. O líder do prefeito é o que representa a voz do prefeito na Câmara. Por quê? O prefeito tem uma cadeira aqui? Não. Então, quem que é a cadeira dele aqui? Não é o presidente que é o líder. É o líder. Ele escolhe qualquer vereador. Cada prefeito pode escolher o seu líder. Por exemplo, vou dar 2 exemplos para vocês. Hoje, quem que é o líder do prefeito? Vocês sabem? Vocês sabem quem que é o nosso prefeito? Zé Xerém. E o líder do nosso prefeito? Vereador Possato. Eu estou o presidente da Câmara. E o vereador Possato está líder. Se amanhã o prefeito quiser trocar de líder, pode? Pode, é só mandar uma carta aqui falando que ele quer trocar o de líder. E tem que justificar, né? Eu estou trocando porque quer trocar, né? Não, quem decide quem é o líder é o prefeito. O presidente não... Ele perguntou se para trocar de líder tem que ser vereador? Para o prefeito escolher um líder ou trocar de líder, tem que fazer parte do parlamento, né? Sim, tem que ser vereador. Tem que ser vereador. E outra coisa, o nosso regimento interno, olha lá, ó, o nosso regimento interno, ele fala o seguinte, que membros da mesa diretora, ó, quem são membros da mesa diretora? Segundo tesoureiro, primeiro tesoureiro, vice-presidente, presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Não pode ser líder do prefeito. Ele tem que escolher entre os outros que não são da mesa diretora. Posso contar um fato que aconteceu comigo? Na legislatura passada, na gestão do ex-prefeito Marco Xerém, eu era segundo secretário da mesa diretora. O ex-prefeito me convidou para ser líder de governo, Marco Xerém. E eu aceitei. Eu tive que renunciar ao meu cargo de segundo secretário, descer para o plenário, o presidente teve que fazer uma nova eleição para o segundo secretário, para que eu pudesse assumir a liderança. Por quê? Porque o nosso regimento interno fala que o líder não pode sentar na mesa. Entendeu? Pode renunciar ao seu cargo para ter total... Para ser líder. Pode renunciar à mesa. Né? Qualquer membro da mesa pode renunciar à mesa. E qualquer membro do parlamento também pode renunciar ao seu mandato. Pode perguntar. Estamos finalizando. O Rodrigo já falou que já deu a hora lá. Ó. Pode perguntar, Larissa. Então fala que eu vou replicar a sua pergunta. Para limitar a ação dos outros poderes. Eles são independentes para limitar a ação? Também. É um sistema de frear? Sim. Contrapeso significa contra decisões, contra pensamentos, né? Sim. Para balancear. Sim. Balancear as decisões, por isso que é harmônico. Fala aqui no microfone para a população ouvir o que você está perguntando. Então vai. Eu vou replicar a sua pergunta.
Ah, sim, de pensamentos e de ideologias. Ela falou que o professor dela fala dos escritores antigos que contribuíram para a ideologia da democracia. É claro, até porque em 1500 o nosso país era reinado por quem? Quem que era? Foi rei no Brasil? O Brasil já teve um rei. Dom Pedro. Né? Foi descoberto por Pedro Álvares de Cabral, tal, e teve o rei. Então, antes era reinado. Aí, depois, teve várias outras modificações, até chegar hoje na democracia. Na monarquia, parlamento, até chegar aqui no presidencialismo, na democracia, no voto direto. Mulher não votava, escravo não votava, era só homens brancos, fazendeiros, maiores de 21 anos, tinha várias outras regras. Tudo foi mudando, mudando. Atualização dos poderes, atualização das leis, atualização do parlamento. O presidente da Câmara, por exemplo, se o prefeito e o vice-prefeito tiver alguma complicação no TRE, por exemplo, e eles forem cassados, aí automaticamente quem toma posse é o presidente da Câmara. Aí existem entendimentos jurídicos. E aí o Paulo, aproveitar que ele está ali, se eu errar aqui, me corrija. Se não me engano, passado 2 anos das eleições, passado 2 anos, se o presidente, se o prefeito e o vice-prefeito houver vacância do cargo, saírem do cargo por motivos A ou B, quem assume é o presidente em exercício, depois de 2 anos. Antes de 2 anos das eleições, o presidente assume interinamente a prefeitura, por 90 dias ou 180, 90? E convoca novas eleições. É isso, Paulo? Então, estou atualizado. Antes de 2 anos, é obrigatório convocar novas eleições. Depois de 2 anos, o presidente que estiver em exercício assume a cadeira de prefeito. Não. Por quê? Ela perguntou se o prefeito pode escolher o presidente da Câmara como líder. Porque isso. A menos, ele pode sim. Ele pode ligar para o presidente e falar: presidente, eu gostaria que a partir de amanhã você fosse meu líder. O que o presidente tem que fazer? Renunciar ao cargo de vereador à mesa. Não, renunciar o cargo de presidente. Se quiser, isso. Renuncia o cargo de presidente, desce aqui para o plenário, aí ele pode ser líder. Entendeu? Não precisa, não é obrigado. Aí o vice-presidente assume. Com o presidente, não. Não me lembro de nenhum presidente ter virado líder no exercício do mandato. Mas com o segundo secretário já. Né? E no passado deve ter tido com outros também. É só a gente procurar a história da Câmara aqui. E então, finalizando, o Rodrigo já veio aqui dizer que nós temos que finalizar. Eu quis passar para vocês um pouco daquilo que eu acho que é o parlamento, porque também não sou o dono da verdade, não sei tudo, estou aqui para aprender com os meus colegas, aprendo muito com a assessoria jurídica desta casa, aprendo muito com a opinião dos outros vereadores, aprendo muito com o nosso prefeito José Xerém, né? Constantemente me atualizo em cursos que a Assembleia oferece, que o Congresso oferece, para que eu possa estar cada dia mais preparado para representar o parlamento. Porque hoje, além de representar a população, eu represento também o parlamento, os 16 vereadores. Né? E amanhã, quando tiver um novo presidente aqui, ele também vai representar os outros vereadores. E assim constantemente. Vai mudando de pessoas para que novas ideias e novas ações possam ser discutidas. Então, é para isso que serve vereador. E outra coisa que eu vou finalizar, porque eu não posso deixar de falar, um item principal: o vereador é o fiscalizador das ações do executivo.
Ele fiscaliza os atos do executivo. Se o vereador achar, imaginar que algum ato promovido pelo executivo prejudicou a sociedade em alguma determinada área, ele tem que investigar, ele tem livre acesso a toda a documentação, e ele tem que provar que houve algum ato cometido pelo prefeito irregular. Aí é função do vereador fiscalizar. E ele pode fazer o quê? Se ele encontrar alguma irregularidade. O que vocês acham que o vereador pode fazer? Encontrei uma irregularidade. Denúncias. A quem eu denuncio? Posso denunciar ao presidente da Câmara, posso denunciar ao Ministério Público, que faz parte do Poder Judiciário, né? Ou posso entrar com uma ação, quando falo eu, é vereador, tá? Contra a pessoa que cometeu uma irregularidade. O que acontece? Tudo pode acontecer. Desde uma punição, desde uma prisão, até uma cassação. Tudo pode acontecer. Até cassar um mandato de algum parlamentar, ou do prefeito, ou do vice, até prisão, ou até punição. De perda do mandato. Depende da justiça. Depende do quem que vai resolver o conflito? Poder Judiciário. Aqui na Câmara, por ser um parlamento, ela também tem força para resolver algumas questões. Vou citar um exemplo para vocês de uma cidade no norte de Minas, não me recordo aqui o nome agora, mas durante as eleições, passadas as eleições, o prefeito cometeu alguma irregularidade dentro da cidade, o vereador encontrou irregularidade, investigou, provou, o prefeito teve ampla defesa e contraditório, ele se defendeu, mostrou o lado dele, e o presidente da Câmara, com a mesa diretora, pediu a cassação do mandato do prefeito, baseado na investigação daquele ou daquela vereador. E a Câmara cassou o mandato do prefeito por 12 votos, maioria absoluta. Então, imediatamente o prefeito tem que sair da cadeira, e se ele achar que ele foi prejudicado, quem que ele procura? O Poder Judiciário, para tentar reverter uma decisão plenária, né? Aí vai discutir. Enquanto se discute lá no Poder Judiciário, quem que assume a prefeitura? O presidente da Câmara. Então, por isso, é importante ter o parlamento. Se tiver passado os 2 anos. Caso não, novas eleições. E se fizer novas eleições, e o prefeito, e outro prefeito ganhar, e aquele prefeito que entrou na justiça, depois de 2 anos, ganhar a causa, e o juiz mandar falar assim, volte ao cargo. E imediatamente tem que sair quem está sentado lá e volta o prefeito e ganhou de novo. Cumpra-se. Decisão judiciária, você cumpre. Você pode não concordar, mas você tem que cumprir. Para você discordar de uma decisão judiciária, você entra com uma ação contra ela. Mas primeiro você tem que cumprir ela. Muito obrigado mesmo, tem gente já falando obrigado ali. Foi muito bom passar para vocês essas poucas informações que eu adquiri aqui em 5 anos já de mandato, né? 4 anos passados e 1 ano agora, e concluindo este 1 ano agora. Desculpe, posso ter me equivocado ou errado em algum momento. Pedi que o assessor jurídico acompanhasse toda a palestra aqui, porque ele fica lá com a cabeça balançando assim, se está certo ou assim, se está errado. Graças a Deus ele não fez nenhum momento assim, né? Ele só foi fazendo assim. E eu espero que vocês possam, com todas as palestras, aprenderem cada vez mais a importância do parlamento, a importância do vereador, a importância do prefeito, a importância de vocês como vereadores mirins e o cargo que vocês estão assumindo aqui. Então, quando falarem na casa de vocês assim, ou na escola de vocês assim, quem aqui gosta de política, igual você me falou? Ah, não, ninguém gosta de política. Tem que gostar, sabe por quê? Porque é a política que define os caminhos que nós vivemos.
É a política que define o imposto que a gente paga na gasolina, no arroz, no feijão. É a política que define os direitos escolares. É a política que dá escola gratuita. Não estou falando que é o partido, ou que é fulano, que é A, que é B. Estou falando que é a política. É o parlamento, é o Congresso, é a Câmara dos Deputados, é o presidente. Por mais que muitas das vezes nós estamos decepcionados com A ou com B, mas precisamos respeitar a autoridade neles confiada até que se prove o contrário. Entenderam? Então, este é o poder legislativo. Aqui em Lavras, para finalizar, eu gostaria de dizer que ele é muito harmônico. Nós temos um grande respeito pelo nosso prefeito José Xerém, que, na minha modesta opinião, tem feito um excelente trabalho na nossa cidade, como prefeito. Os projetos dele aqui na casa, todos têm sido aprovados, né? Ele sempre tem enviado projetos importantes e interessantes, e quando a gente tem alguma dúvida ou alguma discordância, a gente senta, conversa e acerta as informações para o bem da sociedade. Então, é assim que deve ser. Independente, porém harmônico. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.